Olá, olá, olá. Vamos fazer uma live? Eu não consigo me lembrar da última vez que eu fiz uma live. Então, vamos fazer uma hoje. Vamos ver o que está rolando aí. Live de quinta-feira. Olá, pessoal. Tô vendo a galera entrando aí. Boa noite para todo mundo. 7h30 no Brasil, 7h35, eu acho. 6h35 aqui no Canadá. Boa noite, galera. E eu tinha comentado antes no Stories, vamos fazer uma live hoje. A gente chegou. Estão conseguindo me ouvir bem, na verdade? Só queria confirmar isso. Alguém coloca aqui para mim, por favor. Estão me ouvindo? Tudo certo? Boa noite. Olá do Rio de Janeiro. Paz do Senhor, irmão. Paz, Márcio. Pessoal, e aí, estão conseguindo me ouvir? Se tiver me ouvindo, coloca um joinha aí, ou me fala se dá para ouvir direitinho. Boa noite, Marcelo. A galera tá entrando aí. Show de bola. Ouvindo, maravilha. Obrigado. Hoje nós chegamos a 170 mil pessoas seguindo o perfil. E falei, a gente tem que fazer uma live para para comemorar. E não é só comemorar a quantidade de pessoas seguindo, que é algo importante, né? Mas o quanto é comemorar o quanto o evangelho está sendo espalhado pelas redes sociais, o quanto o evangelho está alcançando pessoas. Esse é agora, principalmente, tem sido já há bastante tempo, mas a pandemia acho que deixou isso mais claro ainda. É o local onde a gente vai debater as ideias, onde a gente vai apresentar o evangelho para as pessoas. Não dizendo que a gente não vai fazer na rua, a gente vai continuar indo para a rua, a gente vai continuar indo para as praças, a gente vai continuar evangelizando do jeito que sempre evangelizou, mas vai usar também as redes sociais. Eu não consigo imaginar Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos não usando redes sociais se eles tivessem. E do jeito que eles eram inteligentes e abençoados pelo Espírito Santo, e usados pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que eles usariam isso para a glória de Deus. É uma comemoração merecida, achava que sabia de tudo antes de te conhecer, abandonei minha arrogância de conhecimento. Obrigado, deixa eu ver quem escreveu isso aqui. Cornefan. Deus te abençoe. Na verdade, todos nós estamos aprendendo e eu continuo aprendendo também, e aprendo com outros irmãos, aprendo lendo a Bíblia, aprendo com vocês, na verdade, nos comentários. E, e o motivo pelo qual eu quero comemorar, porque até julho nós chegamos a 100 mil. Foram 2 anos para chegar a 100 mil e depois mais 4 meses para chegar a 170 mil. E Deus tem abençoado de forma tremenda a minha vida com a oportunidade de pregar o evangelho, de abençoar pessoas, sabe, de estar ensinando e aprendendo, como eu falei, é parte do negócio, é parte, né, da coisa a gente aprender também. Então eu estou muito, muito feliz com tudo isso e feliz que vocês estão aqui. Boa noite, a NF 1983. Eu estou vendo aqui. Flávio, tem a galera entrando. E muita gente me pergunta: como você se converteu? Qual foi a sua, né, sua história de vida tal? É, como foi a questão de ter sido testemunho de Jeová e tudo? E eu resolvi hoje contar para vocês como foi a minha história de conversão. E eu não preparei nada, então eu espero lembrar de tudo de cabeça. Tá, então vamos que vamos. E, e basicamente é o seguinte: como muitos de vocês sabem, eu sou mineiro, né? Nasci em Minas, ali em Pouso Alegre, na bela cidade de Pouso Alegre, clima maravilhoso. E eu cresci numa família católica, mas não muito praticante. Depende da família, na verdade, né? Boa noite, Jean. Mas, assim, uma parte da família era mais católica, outra parte da família era menos católica, católico romano. Tá? E, mas em casa, com os meus pais, não era uma coisa muito comum. A gente não tinha muito hábito de ir na igreja. Na verdade, eu lembro do. é, eu lembro de ter ido em uma única aula de primeira comunhão, só fui em uma aula, eu lembro da aula, nunca mais voltei, ninguém nunca me perguntou nem dentro da família. O irmão Maurílio é vascaíno, cara, não. Eu não sei porquê. Então, a bem da verdade, tá.
Eu não tenho nenhum time de futebol do coração. Eu explico depois. Mas no final eu explico por que, que eu não tenho nenhum time de futebol do coração. Eu explico depois para vocês. Mas não sou vascaíno. E nem outro time. E, enfim, não era uma coisa assim. Religião não era uma coisa muito importante dentro de casa. Mas eu sempre fui curioso, bastante curioso, em relação à religião. Mas algo aconteceu na minha família. O meu pai, ele cometeu suicídio quando eu tinha 10 anos. Ele sofria com depressão e ele se matou. Boa noite, Carlos. Bem-vindo, primeira vez aqui, bem-vindo. E isso gerou uma onda de, sabe, de choque na família, e especialmente a minha mãe sofreu bastante com isso. E ela começou a buscar alguma coisa. Ela começou a buscar alguma religião, alguma coisa assim. E eu lembro que a gente começou em várias igrejas diferentes, né? E ela foi, eu lembro até que a gente chegou aí como chama? Centro Espírita. Nós fomos num centro espírita. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. E eu lembro que eu dormi o tempo inteiro, não sei porque eu apaguei, eu tinha um shutdown, apaguei no centro espírita. Fiquei lá, dormindo mesmo. Minha mãe depois falou para mim que eu dormi. Encostei a cabeça num banco lá e dormi. E nós fomos em diferentes igrejas, e ela começou a ir em igreja evangélica. Ela foi numa batista, e começou a ir. Mas eu ia porque acompanhava minha mãe, mas não, né, não sabia muito bem como isso tudo funcionava. Passou alguns anos de vai, não vai, fica aqui, fica ali. A gente, um pouco tempo, acho que um ano, meu pai morreu em agosto de 1990, dezembro de 1991, nós mudamos para São Paulo. E nesse momento, minha mãe conheceu que é meu padrasto, né? E aí a gente acabou mudando para São Paulo, ele morava em São Paulo. E nessa, a minha mãe mais ou menos começou indo para a igreja, mas. E eu conheci as Testemunhas de Jeová. Num prédio que a gente morava, tinha um rapaz que era Testemunha de Jeová. E o principal motivo pelo qual eu comecei com as Testemunhas de Jeová é porque tinha uma menina que eu achava muito bonita e gostava dela, era Testemunha de Jeová. Então eu comecei a ir por causa de uma menina. Eu tinha lá meus 12 anos, alguma coisa assim. E comecei a estudar com Testemunha de Jeová, já em São Paulo. Eu lembro que era um livrinho azul específico para jovens, jovens perguntam, alguma coisa assim. Eu estudei também aquele, nossa, o vermelho, eu tenho ele aqui, Passar a Eternidade. Eu esqueci o nome do livro, tá ali. Mas aquele de capinha vermelha, sabe? Bem comum da Testemunha de Jeová dos anos 80 para os anos 90. Qual é o nome do livro, gente? Bom, enfim, eu comecei a estudar com eles aquilo, aos poucos eu ia em algumas reuniões do Salão do Reino e tal. Maranhão em peso. Vocês estão falando que Maranhão está em peso aqui, eu não estou lendo, então eu só vi alguma coisa aqui. E comecei a acreditar que aquilo era verdade, então estava aprendendo em relação ao nome de Jeová, que foi apagado da Bíblia, do Novo Testamento, mas tinha que colocar Jeová em vários lugares onde falava Senhor. Fui aprendendo sobre Jesus Cristo, ser o primeiro ser criado, fui aprendendo várias coisas das Testemunhas de Jeová, e estava acreditando que aquilo era verdade mesmo, eu estava me preparando para isso. E eu achava super legal, uma coisa que eu achava super legal, e num certo sentido eu até tenho respeito até hoje para as Testemunhas de Jeová nisso, o trabalho de proselitismo, o trabalho de ir para a rua, o trabalho de falar sobre a fé. Que é algo que a gente sabe que eles fazem e eles não têm problema nenhum. Conhecimento conduz à vida eterna. Obrigado, é esse mesmo. Tá ali o livrinho aqui, eu não quero levantar para pegar, estou com preguiça. E eu achava super legal isso, muito legal esse trabalho de ir e falar com as pessoas. Acho que já é uma coisa evangelística no coração. E eu realmente imaginava que algum dia eu seria batizado como testemunho de Jeová, e quem sabe eu seria um publicador de tempo integral, pessoa que fazia isso, batendo de porta em porta o tempo todo, levando as literaturas, a Torre de Vigia, né, a Sentinela, Despertar, e os livrinhos, e dando estudo bíblico e tudo.
Muito bem, a gente está falando por volta de um ano que tudo isso foi acontecendo, tal, desenvolvimento, e minha mãe começou a frequentar uma igreja. A gente morava lá na Vila Mariana, que era, aliás, a uma quadra da nossa casa. Então, tranquilamente para a pé, dava para ver a igreja da nossa casa, na Vila Mariana, em São Paulo, que é a Igreja Batista do Povo. Acho que muitos de vocês conhecem, já ouviram falar. Na época era do pastor Ernesto Nini. E antes deles abrirem aquele prédio grande, eles estavam construindo o prédio grande atrás, era um templo bem pequenininho. E aí a minha mãe estava frequentando lá, e eu lembro um dia que estava na cozinha conversando com a minha mãe, falando sobre as coisas que eu estava aprendendo com os testemunhos de Jeová, sobre... Quando eu falo muito, eu preciso beber água, pessoal, sorry. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim: se você quisesse servir a Deus de verdade, você viria comigo na igreja. Tipo, soltou, sabe? E eu falei: tá bom, eu vou com você na igreja e vou mostrar para você que Deus não tá lá. Mas tá bom. A gente foi no domingo de manhã, e foi quando o Espírito Santo falou comigo. O pastor Ernesto Nini estava pregando exatamente sobre a incapacidade do ser humano de se salvar. O homem não pode salvar a si mesmo. E aquele dia o Espírito Santo tocou em mim. E eu entendi que eu estava no caminho errado. Eu entendi que eu não poderia me salvar. Eu entendi que a salvação era apenas em Jesus Cristo. E que eu deveria me render a Ele, na verdade. E eu tinha 13 anos, pouco mais de 13 anos. E eu lembro que aquilo me tocou de forma profunda. Muito forte. E eu tive que falar. Eu lembro depois disso, eu voltei lá no, no Catecismo de Jeová que eu estava aprendendo, né? Falei assim: olha, eu agradeço, está aqui os livros, eu não vou mais continuar estudando com você. Eu me tornei cristão, tal. Não foi uma conversa fácil, ainda mais quando você tem 13 anos tendo que explicar isso. Mas enfim, foi o que aconteceu. E a partir daí eu passei a frequentar a Batismo do Povo. Em poucos meses eu fui batizado. E nesse mesmo ano eu tive o meu primeiro evangelismo. Evangelismo mesmo, sabe? De sair, fazer e tal. E eu lembro que foi interessante porque a Batismo do Povo tinha um hábito, eu não sei se eles ainda fazem isso, no dia de finados, sair para fazer evangelismo. Que, aliás, depois eu mantive isso como uma tradição, muitos anos depois, com a minha esposa, com os amigos. Que se eu desativar os comentários aqui, eu vou me perder. Eu nem sei como é que desativa os comentários. Depois eu dou uma olhada. Depois eu descubro para a próxima live. Eu não faço muita live, eu preciso aprender a fazer esse negócio aqui e desativar comentário. Depois eu saía com a minha esposa fazer evangelismo no dia de finados. A gente fazia evangelismo no dia de finados em cemitério. Gente, cemitério é o melhor lugar para fazer evangelismo. E daqui a pouco eu explico por quê, tá bom? Mas enfim, voltando. E foi o meu primeiro evangelismo alguns meses depois de já estar sendo batizado, depois de ter sido batizado no dia de finados, 2 de novembro. E foi um evangelismo do tipo: você pega um bando de folheto, sai para a rua, vai batendo de porta em porta, quem abrir entrega um folheto, ou entrega um folheto para pessoas na rua. Então, essa foi a minha história de conversão, e mais ou menos como eu já entrei em evangelismo, por assim dizer. Apesar de, como eu falei, mesmo como estudando com a Testemunha de Jeová, eu já tinha na cabeça essa ideia de que eu precisava compartilhar minha fé. Eu acho que isso é uma das coisas que facilmente se transferiu quando eu me converti. Alguns anos depois, já próximo meus 17, 18, foi quando eu comecei a me envolver com missões. Depois de um tempo da Batismo do Povo, eu comecei a frequentar a Comunidade da Graça, ali no Carrão, né, para quem é de São Paulo conhece a Comunidade da Graça. E eu estava no grupo de adolescentes. Veio o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo desativar menos, que parece que os comentários aqui estão indo para uma direção diferente do que eu queria. Mas, vamos ver, eu consigo algum comentário? Eu consigo parar? Eu quero parar os comentários. Não, eu não quero parar os comentários. O que eu quero fazer aqui? Bom, depois eu dou uma olhada, pessoal. Se alguém estiver fazendo um comentário aí que não está sendo bom... vou parar aqui os comentários por enquanto. Pronto, comentários parados. Aprendi uma coisa nova hoje. Não sei o que está rolando, mas eu parei. Obrigado por me avisar. E veio o pessoal da Jocum, Jovens com uma Missão,
fazer um trabalho com os adolescentes da igreja. E eu já estava no final da adolescência, ali, com meus 17, indo para os 18 anos, e comecei a trabalhar com eles, fizemos trabalho, fiz várias peças de evangelismo na rua e tal, e comecei a dar com o pessoal da Jocum como voluntário. Fiquei um bom tempo trabalhando como voluntário com eles, em vários lugares. Aqui em São Paulo, nas favelas de São Paulo, no centro de São Paulo, fazendo evangelismo de madrugada, à noite, Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, Rock in Rio, Carnaval, Festão de Barretos, que mais a gente fez? A gente fez evangelismo ali em BH, Contagem, né, dá para dizer que é a base principal, acho que é Contagem. Então, várias coisas que foram bem interessantes, e Deus foi me levando para esse caminho. Alguns anos depois, eu acabei conhecendo o pessoal da Living Waters, do Ray Comfort, que faz evangelismo do jeito que eu aprendi a fazer, que é usando a lei para trazer conhecimento do pecado. Eu ensino isso no meu curso de evangelismo. Também foi a época que eu descobri apologética, a defesa da fé cristã, e foi a forma também que eu aprendi a mostrar que o cristianismo é verdadeiro. Também foi com esse pessoal. Eu também tenho um curso de apologética lá na comunidade, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E eu comecei a dar treinamento em igreja também, além de fazer na rua, comecei a dar treinamento em algumas igrejas, nas igrejas que eu eu frequentava na época. Outras igrejas também me convidaram para fazer evangelismo e ensinar evangelismo. E tem sido isso. E nos últimos 2 anos, depois que a gente mudou para o Canadá, e se achou no Canadá, eu vinha a trabalho, nada relacionado ao ministério. Apesar de que agora muitas coisas estão voltando mais para o ministério, e espero ter novidades ano que vem em relação a isso. Deus abriu a oportunidade para começar a compartilhar com vocês aqui nas redes sociais, nas mídias sociais, né? No Instagram e ultimamente no TikTok, também no YouTube, que tem crescido lá também, em Facebook. E eu tenho visto umas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Isso é só o começo, pessoal. Isso é só o começo. Eu quero continuar com vocês nessa caminhada. Eu quero estar compartilhando o que eu sei e continuar aprendendo com vocês. Mas especialmente eu quero ver o reino de Deus expandindo. Eu quero ver a Igreja de Cristo indo para a rua, a Igreja de Cristo vindo aqui para as redes sociais e compartilhando o Evangelho, compartilhando a mensagem de salvação. Porque tudo que a gente faz aqui, no final das contas, o objetivo é que as pessoas venham conhecer Cristo. Não é ganhar debate, não é mostrar que está mais certo, não é mostrar que sabe mais, não é nada disso. O principal objetivo desse trabalho é que o reino de Deus venha se expandir, que Jesus Cristo seja glorificado, que as pessoas venham conhecer Ele. Porque daqui a 100 anos, o meu trabalho não vai importar. Eu não vou nem estar vivo daqui a 100 anos, provavelmente. O meu trabalho não vai importar. As coisas que eu tenho agora não vão importar. O meu diploma não vai importar. Nada disso vai importar. Mas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e foram transformadas, foram salvas, isso é para a eternidade, isso vai importar. Então é por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Enfim, esse é um resumo. Semana que vem. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. A maior parte de vocês sabe que eu tenho a apostila gratuita, que eu estou liberado com a apostila gratuita aí, vocês podem baixar, pode pegar. Entra no meu site, mauriloborges.com, coloca lá o seu e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação. E aí assim que você confirmar, abre automaticamente a apostila para você. Se você colocou o seu e-mail e não recebeu, dá uma olhada na sua caixa de spam, tem um monte de gente mandando para mim que não está conseguindo. Pode ser porque tem alguma limitação no seu e-mail também, porque no geral a coisa toda está funcionando. Mais de 3.000 pessoas baixaram a apostila. Mais de 3.000 pessoas baixaram a apostila. Então está funcionando, e eu tenho certeza que está funcionando. Se você não pegou a sua, vai lá, mauriloborges.com e pega a sua apostila. Semana que vem eu vou liberar alguns vídeos sobre evangelismo e apologética. Esses vídeos em um deles especificamente, eu vou explicar algumas técnicas de apologética simples, mas poderosas que vocês podem usar. Então fique de olho, se inscreva, porque só quem receber por e-mail. Eu não vou colocar aqui no perfil, eu não vou colocar em outro lugar. Vai ser só por e-mail que você vai receber o link para esse vídeo e poder assistir. Não vai estar no meu canal do YouTube, então é uma coisa muito específica. Se inscreve, deixe seu e-mail lá. E em breve as inscrições para a minha comunidade vão estar abertas também, a Prontos Mais, que é uma comunidade, a única comunidade do mundo focada em evangelismo e apologética. As inscrições vão estar abertas em breve, por um curto período de tempo, porque eu quero que as pessoas entrem e eu possa dar atenção para elas.
Então fique de olho. Você também vai ser informado sobre isso através dos e-mails. Agora, era basicamente isso que eu tenho, é basicamente isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu vou abrir de novo os comentários. Vamos ver o que está rolando ali, ou o que estava rolando ali. Eu não sei por que eu vi um monte de texto e coisa, então achei, como me pediram, eu vou abrir de novo os comentários. Vamos ver se eu respondo. Eu sempre gosto de responder algumas coisinhas, né? Então, comentários abertos. E seja o que Deus quiser. Eu não sei nem. Eu vou pegar só daqui de baixo. Mauro explicar 1 Samuel 5,3. Não. Ou seja, o diabo aproveita o número de conflitos consigo. Não sei o que é isso. Israel já era a paz do Senhor. Vamos ver, o que temos mais? Parou aqui? Então tá aberto para comentário. Se tiver uma pergunta que não vai precisar de 2 horas para explicar, coloca aí. Voz Teológica. Graça e paz, tudo bem? Espero que estejam bem aí. Pessoal, o Canadá está indo para frio. Hoje já estava 0 graus praticamente de manhã, 6 graus. E olha, daqui é só ladeira abaixo. Isso aqui tudo vai virar uma pedra de gelo lá fora. Você estudou outras religiões, você já? Por que decidiu seguir o cristianismo? Eu sou cristão. Então, eu estudo outras religiões, é algo que eu sempre faço e me ajuda no evangelismo, porque se eu sei como outras religiões, as crenças e como eles pensam, é mais fácil na hora que eu estou conversando com a pessoa, descobrir exatamente para onde a pessoa está indo com o pensamento dela. E do jeito que eu faço evangelismo, nas primeiras 2 ou 3 perguntas, eu já sei qual a crença da pessoa, qual a religião dela, sem ela me falar. Porque exatamente eu estudo religiões. Eu acredito que o cristianismo é verdadeiro porque eles, por alguns motivos. Primeiro que ele é a única religião, ou mesmo filosofia, que explica o mundo do jeito que ele realmente é. Segundo, é o único que dá uma solução para o problema do homem, que é o pecado. E terceiro, porque é a única religião que tem um fato histórico como fundamentação, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos olhar e ver evidências históricas da ressurreição de Jesus. Então, é por isso que eu acredito que o cristianismo é verdadeiro. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se não houve ressurreição, não tem cristianismo como verdade. Aí é uma filosofia que talvez pode ser bacana, você goste, mas você pode ser estoico, você pode ser qualquer outra coisa. Se Jesus ressuscitou, o cristianismo é verdadeiro, acabou. Não tem conversa, não tem outras religiões, todas as outras são falsas. Jesus Cristo ressuscitou, ele é verdadeiro. Em breve vamos fazer uma live juntas para tratar de Lebedina. Ok, eu não sabia que eu tinha convite para uma live, mas vamos que vamos. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Nós somos descendências de Deus ou de Adão? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos descendentes de Adão. Adão foi o primeiro homem, nós somos descendentes de Adão, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ok, mais uma mensagem aqui. O que mais? Admiro muito o teu trabalho, tem uns por aí que vendem que foi dado de graça a eles. Que vendem que foi dado de graça a eles. Eu não sei exatamente do que você está falando. Bom, primeiro, obrigado pelo. Admiro muito o trabalho. Quando a Bíblia fala sobre dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, é o Evangelho. Eu, por exemplo, eu não cobro para evangelizar ninguém. Eu evangelizo as pessoas de graça. O Evangelho me foi dado de graça, eu entrego o Evangelho de graça. Agora, algumas coisas que eu aprendi não foram de graça. Né? Através de muito estudo, tempo, livros, que gastei dinheiro, faculdade de teologia, curso de evangelismo, curso de apologética, tem uma preparação gigantesca por trás disso. E o trabalhador é digno do seu salário. Então, eu não acho que você está me criticando, tá? Eu só estou explicando porque que algumas coisas eu cobro e eu acho que faz todo sentido. Porque teve um custo e um esforço bastante para chegar lá. E, por exemplo, na comunidade, na Prontos Mais, tem um valor que é mensal, pode pagar anual ou tem mensal, é o valor de uma pizza por mês. Então, assim, para ganhar todo o conhecimento de como compartilhar a sua fé, de como defender a sua fé, entender melhor a Bíblia como funciona, memorizar versículos bíblicos, então são tantas coisas que acabam valendo a pena. Há quanto tempo o irmão evangeliza na internet? Com esse perfil, desde maio de 2023. Mas antes, lá pelos idos de 2006, 2007, eu tive um blog e escrevi vários textos lá e
era um espaço que tinha bastante. Foi antes de começar Facebook, ainda na época do saudoso Orkut. Alguns de vocês provavelmente nem se lembram mais do que era isso. O que é isso? 2007, 2008, na verdade. E, e lá tinha bastante debate também, e chegou a ganhar bastante atenção, especialmente no dia que o Michael Jackson morreu. Porque o Michael Jackson foi testemunho de Jeová, não sei se vocês sabem disso. Ele foi testemunho de Jeová, e no dia que ele morreu, eu escrevi um texto sobre Michael Jackson, a mais famosa das testemunhas de Jeová. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. E estourou, e foi aí que várias testemunhas de Jeová começaram a me atacar e tal. Então foi bem interessante. Mas então já tive aquela experiência, mas a maior parte da minha experiência de evangelismo é no físico, né? No 1 a 1, ou evangelismo de rua, pregação ao ar livre, essas coisas. E nos últimos anos, além disso, eu tenho feito também na internet. E deveria ter começado antes, porque o perfil está tendo por volta de 6 a 7 milhões de visualizações por mês. É muito, gente. É muito. Que igreja que tem um número desse? Eu sou um cara sozinho que faz isso, e não é nem meu trabalho, de tempo integral. Né? Eu faço isso como voluntário nas horas vagas, entre meia-noite e 6 da manhã. Tem que ter essa determinação de evangelismo aqui no Paraguai. Sabe como? Eu vou dar 2 sugestões para você ficar mais animado, se sentir mais incentivado a fazer evangelismo. Um incentivo a fazer evangelismo. Lembre-se primeiro, 150 mil pessoas morrem todo dia. Quantas dessas pessoas vão para o céu? Quantas pessoas vão para o inferno? Eu não sei. Segundo, você foi salvo por Jesus Cristo. Olha a coisa mais fantástica. Você era pecador, desobedeceu a Deus, você ofendeu a Deus, e Deus te salvou. Deus tinha obrigação nenhuma de salvar. Deus te salvou. Ele manda o filho dele para vir aqui na terra, viver e morrer por nós, e ressuscitar. Jesus disse que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. É verdade. Então, parte do evangelismo é agradecimento. Eu agradeço a Deus por me salvar. É uma coisa maravilhosa, uma experiência fantástica, sabe? É igual você ir assistir um filme muito bom, você fala, eu tenho que falar para todo mundo desse filme, eu tenho que falar para todo mundo desse livro. Quando você é apaixonado de verdade, ou ama de verdade Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho, você vai querer compartilhar com outras pessoas. Então são 2 lados. O primeiro peça para Deus te dar amor pelas almas, porque as pessoas estão morrendo, e estão morrendo para passar uma eternidade longe de Deus, mas também seja grato a Deus pela sua salvação. Fala, Senhor, eu te amo, o Senhor me salvou, e eu quero entregar minha vida a isso. Essas 2 coisas combinadas são um motivador gigantesco para você evangelizar. E lembre-se que você não converte ninguém que não converte o Espírito Santo. Isso tira um peso das suas costas gigantescos. Vamos ver. Obrigado pela resposta. Sem problema. Pós-tribulação, pré-tribulação. Eu sou um pré-tribulacionista light, no sentido de que eu digo que eu acredito na pré-tribulação porque é o que a igreja que eu frequento acredita. Mas eu já falei isso várias vezes. Eu não tenho muita preocupação com isso. Eu não me importo, vou ser bem sincero, eu não me importo se é pré-tribulação, se é pós-tribulação, se é no meio da tribulação, se não tem tribulação. Essa parte eu sei que é importante, mas para mim eu não acho tão. Sabe? Sabe o que me preocupa mais? Sabe onde minha cabeça está? Como eu vou viver de hoje até a volta de Cristo? Como eu vou me comportar? O que eu vou fazer? O que eu vou pregar? Sabe? E essa parte entre hoje e a volta de Cristo me importa, me preocupa mais, ou é algo que ocupa mais o meu coração, do que como vai ser a volta de Cristo. Porque na hora que Cristo voltar, a gente vai saber tudo que a gente tem que saber sobre a volta de Cristo. Entendeu? Não estou falando que não é para estudar isso, eu acho que tem que estudar essas coisas. Eu acho que você deve realmente aprender sobre essas coisas. Mas não é o tipo de coisa que você fala assim, nossa, eu não sei, e Cristo vai voltar antes ou depois da tribulação. Aprendam sobre essas coisas, estudem essas coisas. Não estou falando que não é importante. Mas lembre-se que como nós vamos nos comportar daqui até a volta de Cristo é tão importante, e para mim até um pouco mais, do que como ele volta. Tá? Eu sei que toda vez que eu falo isso, tem um monte de gente que discorda de mim. Tudo bem, não tem problema discordar de mim, mas esse é o meu posicionamento.
Tanto que vocês não vão ver muitos vídeos meus em relação ao final dos tempos. Não é, não é muito para onde eu levo o meu ministério, é mais sobre o que está acontecendo agora. Nosso inimigo em comum é o diabo. Quem segue uma crença diferente da nossa deve ter seus motivos, mas não é nosso inimigo. É verdade, as pessoas que seguem outras religiões, elas não são nossos inimigos. Nosso inimigo é o diabo. É por isso que a gente prega o evangelho e amor. Mas ainda assim nós queremos que elas saiam do erro. Imagina o seguinte, eu vejo uma pessoa indo em direção a um precipício e se ela continuar naquele caminho, ela vai cair e vai morrer. E aí eu falo assim, puxa, eu não vou falar nada para a pessoa porque eu não quero incomodar. Não faz sentido, concorda? Então, se eu amo aquela pessoa de verdade, eu vou pleitear com ela. Saia do caminho que você está indo para a morte, você está indo, sabe? Isso vai dar muito errado para você, vai ser muito ruim se você continuar nesse caminho. E é isso que a gente faz com as pessoas de outras religiões, de outras crenças. Nós falamos para elas, venham para Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Jesus diz, eu sou o único caminho para Deus, venha para Jesus Cristo. O nosso inimigo não são as pessoas. Eu coloquei nos stories, eu não sei se alguns de vocês, quem viu, eu coloquei nos stories que toda vez que eu posto algum vídeo em rebatendo alguém, mostrando o erro do pensamento da pessoa, mostrando como o cristianismo responde a esses desafios, blá blá blá, eu oro para as pessoas. Eu espero que vocês que me acompanham aqui também orem para as pessoas, porque o objetivo é com que essas pessoas se convertam. Eu quero que as pessoas convertam. Eu quero que chegue um dia que não tem mais vídeo para eu rebater. Porque todo mundo se converteu. Entendeu? Então esse é o objetivo. A expansão do reino de Deus. Não é ganhar debate. Não é mostrar quem está mais certo. É a expansão do reino de Deus. Se eu pego a... Como é o nome dela que eu fiz o vídeo? Aline. Aline, pelo jeito, um tempo deve ter sido cristã. Eu não sei, não vi muito da vida dela. Se ela se converte e se torna cristã, não tem mais vídeo dela. Ótimo. Para mim, eu perco visualizações, o reino ganha uma pessoa. É esse o objetivo, entendeu? Então, ore pelas pessoas quando vocês verem os vídeos. Olha, parabéns pelo trabalho, admiro muito o seu jeito de ensinar, me divirto no processo. A diversão tem que ser garantida. Se a gente não se divertir, vai acabar chorando. Então, obrigado pelas palavras. Eu também... Esse tudo requer dinheiro para poder continuar o conhecimento. Eu tenho um monte de livro aqui. Pouquíssimos eu ganhei. A maior parte eu tive que comprar. E eu compro o livro aqui no Canadá. Você sabe como o livro é caro no Brasil? Aqui também não é caro, não. Eu comprei uma cópia, tudo bem, cópia da Bíblia de Lutero. Foi $100. Né? Então, qualquer livro que você compra, é uns 40. O que eu comprei recentemente? Eu comprei um livro do Judaísmo Essencial. Foi $20. Então, assim, fora curso, faculdade, treinamento, viagem, congresso. Mas tudo isso vale a pena. Tudo isso vale a pena. Vamos ver se tem mais uma coisa. Mas não nos seguem de pé, devemos repreender Jesus, se não deixar, não há que... Desculpa, eu não sei, talvez seja parte de algum outro pensamento anterior, mas eu não sei do que está falando aqui. Uma dúvida sincera, meu irmão. Se o batismo com o fogo de João é para condenação, porque em Atos foram vistos com línguas como de fogo. Nesse caso, o fogo é algo bom. Batismo de fogo, no geral, na verdade a ideia de fogo é para condenação. Não é 100%, mas a parte é 100%. Em Atos, eles receberam o dom do Espírito Santo com línguas de fogo. Tem muita gente que não vai gostar disso. Se você estiver orando e descer língua de fogo na igreja, ok. Isso foi algo que foi visto, tá? Não foi uma percepção. Eles tiveram visualização, eles viram esse tipo de coisa. Então, se alguém quiser fazer isso e acontecer na igreja, vai fundo. Então, assim, no geral, o fogo ele está ligado à condenação. Mas Deus tem todo o direito e autoridade de mudar do jeito que ele quiser. O problema é o seguinte, o livro de Atos ele é uma transição entre o judaísmo e o cristianismo. Entre o começo da igreja, em que a igreja estava se firmando. Algumas coisas... Eu não estou falando sobre cessacionismo, não, tá? Eu não sou cessacionista. Eu não acho que os dons carismáticos encerraram completamente. Eu já vi os dons carismáticos acontecendo, principalmente em evangelismo e missões. Tá? O que eu não concordo é o jeito que é muitas vezes feito em várias igrejas, o que é diferente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o livro de Atos. Muita coisa em Atos é descritiva, não é prescritiva. Só porque aconteceu em Atos não quer dizer que vai acontecer com você. Então, por exemplo, ninguém deve sair por aí esperando que uma cobra pique você. O que aconteceu com Paulo, então vai dar certo comigo. Não é bem assim que a coisa
funciona. Vamos ver. O senhor trabalha com o quê? Digo, trabalho secular. Eu trabalho numa empresa de call center, telemarketing. Eu trabalho na parte de planejamento do call center. A mesma coisa que eu fazia no Brasil, é a mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, eles compraram uma empresa aqui no Canadá e me transferiram para cá. Perguntaram se eu queria vir, eu topei a oportunidade de vir com a família. Parabéns pelo trabalho, querido. Seus esclarecimentos têm quebrado muitos relacionamentos. Firma, obrigado, Esther. Tem mensagem para outra pessoa, não sei o que é. Eu acho que é isso aí, pessoal. Vai ficar 30 minutos. O que eu falo para mim que acredita na existência de Deus, mas não na Bíblia. Ele acredita que Deus existe, mas ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Pergunto para ele, por que ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual parte da Bíblia que ele não acredita? A Bíblia é um documento histórico. Eu sempre começo falando sobre os evangelhos. E ele fala assim, você já leu a Bíblia? Já estudou a Bíblia? Já olhou a Bíblia como um documento histórico? Como uma biografia antiga sobre Jesus Cristo? Começa com a pessoa por aí. E outra, pergunta para ele se ele acha que Deus não tem poder para se revelar ao homem. Se Deus está completamente isolado do homem. Eu começaria por aí. Alguns católicos acham que a mulher do Apocalipse é Maria. Pode resumir quem seria essa mulher? Eu tenho um vídeo já que eu explico quem é a mulher de Apocalipse e acredito que seja Israel. Não acho que seja Maria. O problema do católico é o seguinte. A necessidade dele de exaltar Maria é tão grande que todo lugar que tiver uma mulher, ele coloca Maria. Então, assim, por isso que a gente fala que eles adoram Maria. Por mais que eles não gostem, e eu sei que liturgicamente, na teologia deles, é impossível eles adorarem Maria, porque a adoração é só na Eucaristia, ainda assim, na prática, eles acabam adorando Maria. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu não sei de quando que é, acho que é do ano passado, mas está em algum lugar. Essa live vai ficar gravada? Sim, eu vou colocar no YouTube. Eu acho, depois eu coloco no YouTube, se eu conseguir. Não sei o que é isso. Eu tenho uma dúvida, acho que essa aqui vai ser a última. Tenho uma dúvida quanto a hoje as igrejas atraem as pessoas pelo êxtase e pela sensação do Espírito Santo, mas é apenas gritaria e passa a mão nas pessoas, elas caem. Então, como eu falei, eu não sou sensacionista. Eu acho que os dons espirituais continuam agindo na igreja, especialmente em missões e evangelismo. Eu já experimentei. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não falo muito sobre isso, mas uma vez eu traduzi uma pregação do romeno. O rapaz estava pregando em romeno, eu entendi romeno e eu traduzi. A gente está fazendo evangelismo. Eu falo romeno? Não, eu não falo romeno. Eu sei 3 frases em romeno, e foi a única coisa. Isso quer dizer que eu saio por aí falando romeno nas igrejas? Não, foi algo que Deus fez ali na hora e aconteceu. Então eu não sou sensacionista, mas eu não vejo por que alguém ia cair no chão dentro de uma igreja. Uma coisa é a presença de Deus entrar no templo em Jerusalém e aquelas coisas aconteceram. Outra coisa é no cristianismo. Vocês conseguem ler o livro de Atos, as cartas de Paulo e ver gente caindo? Então, essa é a minha opinião sobre isso. Fala que a Bíblia foi o meio que Deus deixou para sabermos sobre ele. Na verdade, a Bíblia é a revelação de Deus. Deus escreveu para o homem, Deus comunica com o homem. E é uma forma que está lá escrita, que nós podemos verificar. E a Bíblia não é um livro de história, mas historicamente ele é correto. Não é um livro de ciência, mas cientificamente ele é correto. Então, desde que você leve em consideração o texto, o estilo e o que a mensagem que ele está trazendo, e quanto mais eles pesquisam em questão de arqueologia, mais eles comprovam que a Bíblia está correta. Vamos ver se temos mais alguns. Para fazer isso tem que ter coragem, afinal, se você for verdadeiro servo do Senhor, você será perseguido e morto. Isso é morto simples. Então, nós precisamos de coragem para evangelizar e pregar o evangelho, mas a grande questão é a seguinte: quem é o Senhor da sua vida? Não é você mesmo, né? Eu não estou te criticando, não, estou só comentando do que eu li aqui. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Como eu falei, daqui a 100 anos, nada disso. Você acha que daqui a 100 anos o carro que você dirige importa? Talvez não vai ser ferro velho até lá. Agora, sabe, aquela coisa de preparar um tesouro no céu, onde a traça não corrói, é isso, esse tipo de coisa. Não é só ficar sentado participando do culto. É expandir o reino de Deus, é falar para as pessoas sobre Jesus Cristo.
Eu tô fazendo a leitura do livro de Atos aqui no Instagram, no clube 1 Pedro 3,15. Vocês podem entrar lá no canal. Todo dia eu coloco o texto que a gente vai ler e uma breve reflexão, quase um resuminho do texto. E nós estamos em Atos. E nos primeiros capítulos de Atos fala dos apóstolos pregando, sinais maravilhas. Você tem conversão de 3.000, você tem conversão de 5.000. Ali naqueles primeiros capítulos de Atos, nós temos conversão de mais de 10% da população de Jerusalém, em questão de semanas. Eles iam e pregavam, eles foram transformados por Jesus Cristo. E tinha perseguição. Quando Estevão foi morto, os cristãos foram espalhados, né, pelo império, levando o evangelho para todo quanto lugar. Damasco, tipo, não conta como que o evangelho chegou em Damasco, mas quando Saulo estava indo para Damasco, já tinha cristãos lá. Ananias foi e orou por ele. Então, eu concordo, nós temos que ter coragem, mas nós temos que ter amor por Jesus Cristo, e saber que Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o nosso Senhor, e Ele disse, vão, façam discípulos, pregue para toda criatura. Vamos ver... Segundo casamento, vou fazer um vídeo sobre isso. É verdade que Eva era chamada de Adão? Na verdade, a palavra, se eu não estiver enganado, Adão servia para os dois, como humanidade como um todo, mas Eva acabou tendo o nome dela e Adão o nome dele específico. Mas Paz Maurílio, admiro muito o seu trabalho, estou trabalhando para ser um apologeta também, você é inspiração. Deus te abençoe, estude, aprenda, não tenha medo, fale, pregue o evangelho e pense em entrar na Prontos Mais, que tem bastante coisa apologética lá. Que mais? Boa noite, me debruço muito com seus ensinamentos em defesa da palavra de Deus. Ok. Acho que você quer dizer que gosta, né? Ou debruçar, talvez você está estudando. Tem mais algum aqui antes de eu acabar, porque os meninos têm que fazer lição de casa e eu tenho que ajudar. Qual a sua base de conhecimento? Vejo que você tem muito conhecimento teológico. Eu tenho faculdade de teologia, fiz faculdade de teologia, e leitura da Bíblia leio muito, participo de bastante conferências. Tem uma de apologética que eu quero ir agora em novembro em Ontário, vamos ver se vai dar certo. E é isso, estudo bastante. E é algo que vai me acompanhar o resto da vida, eu tenho certeza. Deus vai continuar abençoando, eu espero, para continuar aprendendo mais. Porque quanto mais você estuda, mais você descobre que você tem que estudar. É assim que funciona. Eu acho que essa é uma parte. Se você pega um pouquinho de conhecimento, você se torna arrogante. Já sei de tudo. Não, mas quando você realmente estuda, fala, tem muito mais ainda para aprender. Então, estamos juntos nessa jornada que vai durar o resto da vida. Quero estudar com você? Então vai lá. Quem colocou aqui, quero estudar com você, Adeilson, coloca seu e-mail lá no meu site, mariloborges.com, quando abrir as inscrições, você vai poder entrar na Prontos Mais. Vamos ver se tem mais alguém aqui, galera. Quantos anos o senhor é cristão? Já veio de berço evangélico? Você entrou depois pelo jeito, Guilherme. Eu contei minha história de conversão. Não, eu não venho de berço evangélico. Eu me converti com 13 anos. Trinitário ou universitário? Trinitário. Eu acredito na Trindade. Tem um monte de vídeo meu sobre Trindade. Deve ter visto. Também gostaria de saber qual o seu canal no YouTube. Comecei a seguir. Eu tenho um canal no YouTube que eu tenho colocado só os shorts. Eu preciso começar a colocar vídeos mais longos lá. Eu tenho 2 ou 3 vídeos longos. Mas procura Maurilo Borges, que você vai achar o meu perfil lá no YouTube também. Mas em breve a gente vai começar a ter mais vídeos no YouTube. A graça de Deus. O que mais? O que fazer quando está em uma igreja dividida em facção e sem amor? Minha sugestão, não torne o problema algo maior. Não seja a causa de divisão em facção. Olhe para os seus irmãos e ensine o que a Bíblia diz sobre unidade. Qual a sua referência teológica? Eu não sei o que isso quer dizer. Eu acho que você tem a mesma sede que eu nas Escrituras e na defesa da palavra. Amém. Deus te abençoe. Já leu o saudoso pastor Antônio Gilberto? Eu acho que não. Pastor ou padre? Acho que não. Vamos ver. Pessoal, é isso. Eu ia ficar 30 minutos aqui, já estou a 50 minutos com vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Que Deus abençoe todos. Vamos continuar aí compartilhando o Evangelho, pregando a mensagem, defendendo a fé cristã. E, de novo, se vocês querem receber a apostila, eu vou, acho que semana que vem eu já encerro já a apostila gratuita.
Mais de 3 mil pessoas já pegaram. Então entra lá, mauriloborges.com, deixa o seu e-mail. Você vai receber, assim você confirmar o e-mail, receber o e-mail de confirmação, confirmar, você vai ter a apostila e vai estar por dentro das coisas que estão acontecendo. Vai receber a minha newsletter também. Hoje mesmo mandei uma mais cedo. E vai estar sabendo das coisas que vão acontecer e também quando as inscrições da Prontos Mais estiverem abertas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite, a gente se fala. Tchau.